Sabe, a gente costuma pensar no vírus Ebola simplesmente como uma doença perigosa, um patógeno qualquer. Mas para realmente entender o nível de letalidade dele, é muito melhor você encarar o Ebola como o ataque cibernético biológico mais sofisticado já projetado. É literalmente um malware, um programa maligno desenhado para invadir, desativar os alarmes de segurança e causar uma falência catastrófica no nosso corpo. O que nos leva a uma pergunta quase inacreditável. Como é que uma entidade orgânica tão simples, cara, milhares de vezes menor que um único grão de areia, consegue contornar, sequestrar e, no fim das contas, travar completamente o complexo sistema operacional do corpo humano? Bom, para entender isso, a gente precisa olhar o código desse ataque passo a passo. Vamos para a primeira fase da nossa análise, a infecção invisível, onde ocorre a infiltração furtiva. Olha só, o primeiro estágio desse ataque não começa com alarme soando. Muito pelo contrário. A superfície do vírus Ebola é coberta por estruturas chamadas de glicoproteínas. Pensa nessas proteínas como chaves falsas de altíssima tecnologia, ou melhor, crachás de segurança falsificados. E o alvo principal do vírus não é uma célula comum. Ironicamente, o alvo são os próprios guardas de segurança do nosso corpo, os macrófagos e as células dendríticas, aqueles mesmos que deveriam nos proteger. O vírus não arromba a porta à força. Ele não precisa. Usando essa capa de glicoproteínas, o Ebola simplesmente se disfarça, fingindo ser um pedaço inofensivo de lixo celular. Os macrófagos, achando que estão apenas fazendo a limpeza de rotina do sistema, literalmente engolem o vírus inteiro. É a execução perfeita do cavalo de Troia em nível microscópico. O seu próprio antivírus acaba de baixar o malware para dentro do sistema. E a engenharia reversa do vírus vai ainda mais longe. Assim que é engolido, o vírus fica preso numa espécie de cela de detenção da célula chamada endossomo. É lá dentro que ele joga fora o disfarce. Ele usa as próprias enzimas de limpeza da célula para expor uma nova parte da sua chave falsa que se liga perfeitamente a um receptor chamado NPC1. É um golpe de mestre. Ele arromba a célula por dentro, escapa, libera o código genético dele e sequestra o centro de comando. A nossa defesa virou o atacante. Fase 2. Vendando o sistema imunológico. É aqui que ele corta as nossas comunicações. Por um ataque desse tamanho se espalhar, ele precisa cortar os cabos de telefone, certo? Numa resposta viral normal, uma célula invadida manda sinais químicos de SOS fortíssimos, os interferons, gritando por reforços. Mas o Ebola tem códigos maliciosos que funcionam como alicates, cortam esses fios de comunicação cirurgicamente. O segredo desse blackout está em dois códigos de malware viral, as proteínas VP35 e VP24. A VP35 bloqueia a produção do sinal de alarme. E só para ter certeza de que nada vai vazar, a VP24 age como um escudo no núcleo da célula, impedindo que o sinal de socorro, o STAT1, consiga entrar no centro de comando. É um apagão total. O corpo está sob ataque massivo, mas o sistema imunológico não faz a menor ideia. Fase 3. Sequestrando os órgãos principais. A disseminação sistêmica. Agora, com os alarmes totalmente mudos, a infecção silenciosa atinge o ponto de não retorno. Aqueles macrófagos infectados passam a funcionar como táxis para o vírus. Eles entregam o patógeno, pegando carona na corrente sanguínea, direto na porta de entrada dos nossos órgãos vitais. Os alvos primários para a multiplicação do vírus são o fígado, o baço e as glândulas adrenais. O resultado é um efeito dominó assustador. No fígado, as células morrem e ele para de produzir as proteínas que fazem o sangue coagular. Nas glândulas adrenais, a produção de esteroides trava, fazendo a sua pressão arterial despencar. E no baço e nos linfonodos, rola uma aniquilação em massa dos linfócitos. Basicamente, as nossas forças armadas são dizimadas antes mesmo de entrarem no campo de batalha. E chegamos na fase 4, o colapso final do sistema. A tempestade fatal. Essa é a fase letal. Aquele bloqueio de comunicação que falei mais cedo finalmente cede, mas da pior maneira imaginável, causando o que chamamos de tempestade de citocinas. O sistema imunológico atrasado percebe a devastação e entra em pânico absoluto. Eles jogam enxurrada caótica de sinais inflamatórios, atirando para tudo que é lado. Essa reação exagerada, esse fogo amigo, destrói os tecidos saudáveis e força as células de defesa que sobraram a cometerem suicídio programado em massa, a apoptose.
A cronologia desse crash do sistema é trágica. A inflamação da tempestade de citocinas é tão extrema que começa a corroer as barreiras endoteliais, que, para simplificar, são literalmente as paredes dos seus canos, as suas veias e artérias. Quando esta parede quebra, o desastre é instantâneo. Sangue e plasma começam a vazar absurdamente para fora dos vasos sanguíneos e indo para os tecidos em volta. É o que os médicos chamam de sequestro para o terceiro espaço. Imagina a água vazando dos canos para dentro das paredes da casa. Esse vazamento causa um choque hipovolêmico letal. Sem pressão e sem sangue para levar oxigênio, os seus órgãos entram em falência múltipla de uma vez só. E o quão letal é esse hackeamento biológico? Em epidemias humanas que não recebem tratamento, esse colapso do sistema é tão brutal que a taxa de mortalidade chega a atingir essa marca sombria, 90%. Pensa nisso, 9 em cada 10 pessoas. Mas calma, a gente não tá de mãos atadas. Entender exatamente como esse ataque funciona permitiu que a ciência desenvolvesse as nossas próprias atualizações de segurança, vacinas inovadoras tipo a RVSV e terapias com anticorpos monoclonais. Elas funcionam agindo cirurgicamente para bloquear justamente aquelas chaves falsas da glicoproteína, desativando o vírus antes que ele consiga dar o primeiro passo da invasão. No fim das contas, essa é uma grande corrida armamentista. Enquanto os vírus continuam evoluindo e buscando novas brechas no nosso sistema imunológico, a medicina vai ter que ser cada vez mais rápida. Entender as minúcias de cada invasão é o que nos mantém vivos. Então fica a grande questão para a gente pensar. Com tantos patógenos sofrendo mutações na natureza agora mesmo, qual vai ser o próximo grande firewall biológico que a humanidade vai precisar criar?